E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois o tema do vídeo de hoje é sobre os 7 seres mais poderosos do World Box, sendo o sétimo mais fraco ao primeiro que é o mais forte. Então, antes de começar o vídeo, eu agradeço muito pelo aumento de inscritos que tá tendo esses dias. Muito obrigado por aqueles que estão ajudando o canal, estão apoiando. Isso me ajuda muito, me motiva muito, então eu agradeço muito a vocês. E antes de começar o vídeo também, eu espero que vocês deem o like, compartilhem, comentem e bora pro vídeo. Sétimo lugar, eu escolhi colocar o Necromante, grande invocador de mortos. Eu coloquei o Necromante em sétimo lugar pelo fato dele conseguir invocar algumas tropas de esqueletos e ser um dos 4 magos, né? Então ele já tem um patamar bem alto para estar em sétimo lugar. Ele tem as características de regeneração, de maligno e de imortal. Ele tem uma vida de 510 e ele também pode derrotar algumas tropas ou algum exército de uma cidade pequena ou até bater de frente com a capital, mas morrendo seguindo. Eu coloquei também ele porque ele é bem poderoso e seus esqueletos podem vir com armas lendárias, dando um dano muito crítico, mas ele não está acima do que estão acima dele, é claro. Agora vamos continuar para o sexto lugar. O sexto lugar eu coloquei o dragão. O dragão porque ele consegue destruir exércitos facilmente. É claro que nem todos os exércitos ele consegue dizimar uma vila. Um exemplo, pelo fato dele ser bem poderoso e conseguir cuspir fogo. O fogo dá um dano muito alto. E também sua vida é grande, dando até 1000 de vida. Ele consegue também realmente destruir o necromante facilmente. Ele, na maioria das vezes, a característica dele é coração de fogo, passos de fogo, mente forte, regeneração e imortal. Ele também dá um dano muito grande. Ele só não, ele pode também ser derrotado quando é uma capital ou uma cidade muito avançada. Ele dá um dano de 84 e ele pode destruir algumas aldeias ou cidades pequenas também. Ele tem uma velocidade um pouco fraca e ele também só às vezes perde porque ele fica dando o mesmo golpe no mesmo local enquanto é atacado. Então por isso que ele perde. Agora vamos para o próximo da lista. Em quinto lugar temos o grande mago branco. Ele com seu poder de congelamento e com seu grande escudo. Por que eu coloquei ele em quinto lugar? Pelo fato dele realmente destruir o necromante facilmente e o dragão ele tem um pouco de dificuldade. Mas pelo fato dele conseguir se teletransportar mesmo com sua vida baixa, ele consegue matar o dragão. E também um dos seus poderes é que ele também consegue congelar seus inimigos e conseguem criar um escudo protetor mesmo tendo uma vida inferior como a do dragão. E ele tem regeneração, ele tem o bastão branco da destruição na maioria das vezes. E ele é um dos únicos magos a ajudar humanos. Apenas ele junto com o druida e o mago da peste, que nem é um mago, na verdade é um doutor, não é incluído entre os 4 magos. Então ele é bem poderoso e consegue dar um dano bem forte entre os mobs que tem. Em quarto lugar temos o Mago Maligno. Ele tem um poder muito diversificado e é o mais forte de todos os 4 magos. Pelo fato dele conseguir se regenerar muito mais rápido que os outros, também tem muito mais poder diversificado, como ele consegue invocar furacões junto com seu cajado do mal. E ele também consegue criar bolas de fogo que dão um dano muito grande nos outros NPCs e monstros. Ele também
consegue se teletransportar. Ele também consegue jogar um raio, matando facilmente um dragão, um mago branco, um necromante. Então, de todos os que passaram agora, ele consegue destruir todos esses, apenas podendo perder ou empatar com um exército já bem evoluído, provavelmente com um exército ou uma tropa que tenha membros com adamantio, ou também podendo empatar com uns 2 ou 3 magos brancos. E na maioria das vezes, quando acontece isso dele estar perdendo, na maioria das vezes ele ou se regenera rapidamente ou ele sai, porque na grande parte ele vai embora. Por isso que eu escolhi colocar ele em quarto lugar. Agora, antes de eu colocar o top 3, eu devo falar para vocês que o top 3 não tem mais forte, porque todos os 3 conseguem empatar. Eu já fiz testes e um ganha no primeiro teste, o outro ganha no terceiro teste, o outro ganha no segundo teste. Então sempre eles empatam. Só que eu coloquei do mais fraco ao mais forte desses 3 pelo fato dos danos dele e da defesa deles. Então eu explicarei isso quando vir esse top. Então bora pro top 3. Em terceiro lugar, eu escolhi colocar o Crabzilla, o grande destruidor de mundos. Eu escolhi colocar ele em terceiro lugar pelo fato dele ter uma defesa, a maior defesa do jogo, na verdade. E também ser quase imortal, tendo também conseguir destruir cidades e nações. Então, para conseguir destruir ele, necessitaria de vários reinos para dar um dano grandioso nele. E ainda tem outra coisa que também dá muita vantagem nele. Antes dele morrer, ele causa uma grande explosão, matando aqueles que estão em sua volta. Também outra coisa que é muito poderoso nele é que ele consegue destruir dragões também facilmente. E também seu raio laser ajuda muito, já que o raio laser vai em várias distâncias, sendo que pode destruir dragões, magos muito facilmente, sendo colocado na maioria dos vídeos como o ser mais poderoso do Oddbox. Eu coloquei ele em terceiro pelo fato dele dar um dano grande, só que não tão grande quanto os demais que vão ficar na frente, mas em defesa ele é o maior de todo o jogo. Em segundo lugar, eu coloquei o Mortal de Coraça. Eu coloquei o rei pelo fato dele ganhar as melhores armas, melhores armaduras, melhores equipamentos, melhores anéis de todo o jogo, já que ele é o rei. E também tem a maior vida entre o reino. E também quando ele é imortal, ele demorando, um exemplo, o que está no vídeo, ele durante os anos ele vai aumentando o seu dano e também aumentando seus equipamentos. Esse rei que está no vídeo só tem 500 anos. E esse 500 anos já dá pra ver que ele matou a maioria dos NPCs que estão nas colocações abaixo em apenas 1 ou 2 hits. Ainda mais aqueles reis que estão com os equipamentos melhores que ele nem tem um equipamento tão bom. E também ele é humano. E de todas as raças, o humano ele é o mais fraco. E mesmo assim está dando um dano muito grande, matando a maioria dos NPCs e tendo um ataque grande e uma defesa também grande. Entre o Crabzilla e ele, o Crabzilla tem a defesa maior, só que ele pode dar vários ataques assim, matando o Crabzilla. E o raio do Crabzilla não dá um dano muito grande nesses reis, já que eles têm uma armadura muito forte. Então, mesmo com este rei que vocês estão vendo nesse vídeo, que é fraco, comparado com reis que viveram mais de 1000 ou 2000 anos,
esses reis estariam poderosíssimos, estariam com uns 2.000 no máximo, dependendo da raça, a 3.000 de vida e com um dano muito grande, podendo até matar o Crabzilla em apenas 2 ou 3 hits. Antigamente eu tinha reis assim, só que pelo fato de ter acontecido algumas coisas, eu perdi esses reis e também perdi os mapas. Então, por isso que eu coloquei ele em segundo lugar, pelos seus ambos ataques e defesas serem muito poderosos e poderem derrotar a maioria dos NPCs. E em primeiríssimo lugar, eu coloquei o Dragão Zumbi, pelo fato dele ter o maior dano do jogo. Ele consegue matar qualquer NPC com apenas um hit. Ele tem também uma vida muito grande, sendo ela de 1050 para 1060 de vida, sem ser veterano e sem ter as outras características a mais que ele pode obter com o tempo. E ele tem a característica de coração de ácido, passos de ácido, zumbi, mente forte, regeneração e imortal. Ele tem um dano de 85, só que já que é ácido, ele consegue matar qualquer NPC. Inclusive o rei e o Crabzilla com apenas um dano. Por isso eu coloquei ele em primeiro lugar. E se acontecer uma luta entre o Crabzilla e ele, se o Crabzilla não conseguir tirar ele do alcance e ele conseguir atacar o Crabzilla morre. A mesma coisa do rei. Então ele o mais forte do jogo em ataque é ele. Mas aconteceu uma coisa que eu também não esperava, é que nessa nova atualização 0.9.3 o Dragão Zumbi ele não mata mais os NPCs com um dano só. Eu não sei por que tiraram isso, porque eu gostava muito disso, tanto que porque disso que eu quis fazer essa ideia dos 7 seres mais poderosos. Então pra mim foi muito triste ter tirado esse poder grandioso dele, e sendo que eu tava fazendo esse vídeo antes da nova atualização ser lançada, então eu só vim saber no dia que eu fui gravar a parte do Dragão Zumbi. Então é isso, mas pra mim, se voltar o poder dele de novo, de apenas um hit, ele continuará em primeiro lugar. Então pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, dê o like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, compartilhem, comentem se vocês gostaram ou não. E muito obrigado pelos 300 inscritos e até mais. Eu espero que a gente cresça muito e valeu!